Olá, queridos. Hoje iniciamos uma nova série de devocionais e com um tema super importante. Desafio você a não deixar de ouvir nenhum deles sequer. Vamos aprender sobre o poder da fala, tanto para edificar quanto para destruir. E de forma específica vamos falar sobre os pecados da língua. O texto principal de nossa reflexão de hoje está em Tiago capítulo 3, do versículo 2 ao 11, que diz: Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios, que embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, entre nós não deve ser assim. É preciso prestar atenção em alguns detalhes descritos aqui. O primeiro deles é que todos tropeçamos nesta área, nenhuma pessoa sequer está fora desta realidade. Acertar o alvo em todos os sentidos da vida começará por acertar nas escolhas das palavras, na forma de falar, com quem falar e também o tempo certo de falar. O contrário também é verdade. Praticamente todos os fracassos têm o mesmo ponto de partida: a língua. Os exemplos são riquíssimos e expressam o poder da língua para determinar o curso de nossas vidas, conduzindo-nos à edificação ou à destruição. A língua nunca será neutra, naturalmente estará inclinada para o mal. Todo bem feito com nossa fala é efeito de uma vida inspirada por Deus. Um dos maiores profetas mencionados na Bíblia nos mostra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Todos os que pretendem servir a Deus devem obrigatoriamente ser tratados nessa área. Precisamos admitir, como Isaías admitiu, que temos impurezas em nossos lábios e vivemos mergulhado em uma sociedade que age da mesma maneira. Deus tem liberado recursos para que todos os cristãos sejam transformados, mas muitos resistem ao tratamento. Parar de pecar com a língua exige uma mudança de vocabulário, e isso só é possível quando passamos a nos alimentar e viver com o conteúdo das Escrituras Sagradas. Isaías capítulo 6, versículos 5 ao 7 diz: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Sabemos que nossa língua trabalha em parceria com o coração. Até mesmo nossa salvação depende do uso de nossa língua, alinhada com a fé e o sentimento de pertencer a Deus, como vemos em Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ainda em Romanos 3, versículo 10 ao 14, vemos que, sem sombra de dúvidas, o grande problema da humanidade está relacionado ao mau uso das palavras. E nós devemos começar a nos santificar a partir desta realidade. É incompatível com o cristão este tipo de comportamento. Fomos chamados por Deus para usar a linguagem do céu, que acima de tudo deve ser santa. Encontramos o Senhor e fomos encontrados por Ele, através da pregação e da intercessão de alguém. Isso nos mostra a importância de fazer bom uso de nossa voz. Reflita nessas verdades e descubra que sua grande qualidade
ou seu grande defeito podem estar justamente nesta área. Deus abençoe seu dia.